Discentes da disciplina Educação de Adultos e Saberes da Cultura Popular apresenta podcast em homenagem ao centenário de Paulo Freire. UERN Pau dos Ferros. Olá, neste podcast vamos falar sobre a alfabetização conscientizadora de Paulo Freire. Eu, Liliane, juntamente com meu colega Hudson, abordaremos o contexto em que o método foi aplicado e como este foi desenvolvido. Este podcast é fruto da disciplina Educação de Adultos e Saberes da Cultura Popular, do curso de Pedagogia UERN-CAF. Inicialmente, vamos expor o início do método da alfabetização de adultos. Ele começou a ser desenvolvido na década de 1960, tendo como principal propulsor Paulo Freire. O método surgiu no período de redemocratização do Brasil, pós saída do governo de Getúlio Vargas, e perante a isso o Brasil tinha como principal foco o desenvolvimento socioeconômico e educacional. Nesse período, o Brasil passava de um projeto nacionalista em andamento para uma redemocratização, que tinha como base o desenvolvimento nacional. Mas para que isso ocorresse seria necessário a alfabetização, diante da problemática emergente que era o alto índice de analfabetismo. Então, diante disso, nos questionamos como desenvolver um país nessas circunstâncias de analfabetismo. Então, diante dessa realidade, unem-se diversos professores da Universidade de Recife, juntamente com Paulo Freire, em propósito de pensar e criar um modelo de alfabetização de adultos. Então, a partir disso, o método foi elaborado e se alastrou em diversos movimentos no Nordeste, como, por exemplo, a campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler, que foi constituído em Natal, no Rio Grande do Norte, e a experiência de Angicos, popularmente conhecida. Pensando então na alfabetização como um produto social para resolver o problema encontrado no Brasil, Paulo Freire, juntamente com sua equipe, partiu da realidade brasileira e individual que fosse participar desse seu método. Então, a partir de uma concepção, alguns conceitos centrais se mostravam como principais fundamentos para a produção desse método de alfabetização. E em sintonia com isso, se obtinham da própria cultura dessas pessoas para pesquisar sobre palavras geradoras, desenhos, figuras que pudessem desenvolver em si os círculos de cultura. Quero salientar que essa proposta de alfabetização, ela parte de uma concepção de produto, de fabricação histórica. O que isso significa? Significa que a partir dessa alfabetização em massa, com poucos recursos, deixa-se de lado a ideia de uma força conservadora centralizada, como vinha a ser a do Brasil, para um maior potencial político. E é por isso que esse método ele é chamado de conscientizador, porque formam cidadãos para o seu contexto social, para a sua participação na sociedade, na política. E então esse método ele surge da cultura desse povo. Começa-se a pesquisar o universo vocabular, e a partir dos desenhos e figuras em que essas pessoas seriam geradas discussões e então seriam abordadas palavras geradoras, que colocariam à tona a sua própria cultura e o seu próprio vocabulário dentro dos círculos de cultura. E a partir dessas palavras geradoras, do método Paulo Freire, as pessoas começavam a decodificar as situações, já que a partir dessas palavras se formavam frases que se formavam em círculos de debates, para que novas palavras surgissem e que eles associassem a sua realidade com essas palavras que eram escritas. Essas tais palavras geradoras. Esse processo ele ganhava uma dimensão nacional, dimensão essa que Paulo Freire chegou até a coordenar o projeto de alfabetização do Brasil, que era um projeto para a criação de mais de 20 mil círculos de culturas, E esses círculos sempre demonstravam a mesma experiência que contribuiu para alavancar o processo de alfabetização de adultos, que ele já tinha pensado, E nessa época se pensava ainda que o processo de alfabetização de adulto era para conter as experiências sociais. Mas logo após esse sucesso do método, também se encontrava nesse período de alavancagem
um problema para as forças conservadoras com seu método, já que a partir da alfabetização dessas pessoas, elas ganhariam a força do voto. E o conservadorismo temia a conscientização do povo, porque tinha medo de perder o seu poder. E o professor Paulo Freire dizia em suas palavras que de 800 mil pessoas passaria rapidamente para mais de 1 milhão de pessoas votantes. E isso, para as forças conservadoras, se tratava sobre um possível perigo, né, de perca de poder. Desde então, eles começaram a reagir. E, feito isso, em 1964, estabeleceram um golpe militar, que, por sua vez, uma de suas primeiras ações foi de extinguir o método criado por Paulo Freire. Esse método começou então a ser praticado ocultamente, né, dentro das igrejas progressistas, dos grupos religiosos que passaram a adotar após os anos experienciados, né, pelo método. No entanto, com a ditadura, continuaram a praticá-lo, porém com receio da repressão.